Bom, mais uma vez, muito grata pela presença de todos e todas. O plenário aqui da CDH continua cheio, cada vez mais cheio, graças a Deus. Cidadãos e cidadãs aí, e também de senadores e senadoras, né? Muito importante, do deputado Adelmo Leão. Eu vou rapidamente, senadora Regina, de fato, o nosso desafio é popularizar, em respeito principalmente a quem vai pagar essa conta, quem já está pagando essa conta da dívida e nem sabe que está pagando. Vivendo num dos países mais ricos do planeta e mais injusto. Mas a fala do José Romualdo me anima. Ele vem aqui como trabalhador rural e vocês viram a propriedade dos comentários que ele fez? Sobre o que está sendo discutido aqui e sobre a PEC 241. Então, José Romualdo, sua fala nos enche de ânimo e mostra, prova que é possível e que a gente está conseguindo passar informação. Então, agora, eu vou passar rapidamente para as questões que o senador Lindbergh coloca. Queria começar, Lindbergh, se esse projeto fosse apresentado claramente, se disséssemos, olha aqui, justamente agora em que as empresas estatais restantes, empresas estatais estratégicas e lucrativas restantes, estão sendo oferecidas na China a privatização. Justamente quando estamos privatizando tudo, acabou de ser aprovada aqui, quinta-feira, mais uma PEC, mais uma MP, para acelerar mais ainda as privatizações. Então, é o Estado mínimo, não pode ter estatal. Justamente quando isso está acontecendo, nós vamos fundar estatais não dependentes. Para quê? Para emitir debêntures, para emitir papéis financeiros. Mas será que esses papéis financeiros são interessantes? Eles são vendidos com desconto brutal, que pode chegar a 60%, conforme notícia publicada em relação a Tocantins, que eu até mostrei aqui para o senador. Pode chegar a 60% de desconto. Então, quem compra está pagando só 40%, ou 50%, no máximo. Esse papel paga juros, remuneração de mais de 20%. Mais de 20% sobre o valor de face do papel. Então, na prática, esse juro chega a mais de 40%. Se isso tudo tivesse sendo dito claramente, mais ainda, que o valor de venda desses papéis não vem para o Estado. O valor de venda desses papéis, eventualmente pago, entra para a empresa. E que essa empresa é uma empresa de economia mista muito especial. Muito especial. Se o pessoal dali pudesse me ajudar e colocar na tela da minha apresentação ali, a tela número 18. Olha ali a tela número 18. Se nós estivéssemos apresentando desse jeito, quem são sócios dessa empresa? Mostra primeiro a 19, depois a gente volta nessa 18. Seguinte, olha aí, no caso de São Paulo, cópia, foto do documento oficial da CPSEC. É economia mista? De que tipo? O Estado tem a imensa maioria e nós temos aí o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Renato Vilela, tem uma ação da CPSEC. Ela só não é o próprio Estado porque tem uma ação do secretário de Fazenda. Uma ação de mais 2 pessoas e 1000 ações de uma outra empresa que
o Renato participa, é sócio dela também. Olha o conflito de interesse nisso aí. Então, isso aí é o próprio Estado? É uma empresa. Na verdade, isso aí é uma empresa de economia mista que é o próprio Estado, é uma empresa estatal. E aí, senador, quando o senhor pergunta, o projeto menciona as estatais não dependentes? Claramente não, porque esse projeto está todo cifrado. O que ele menciona? Ele diz que é permitido aos entes da federação ceder direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários, objeto de parcelamento administrativo ou judicial, inscrito ou não em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado. A maioria dos senadores com quem eu conversei está acreditando que a dívida ativa está sendo vendida à empresa privada. Até no Jornal do Senado saiu uma notícia, está sendo vendida a empresas privadas. Por causa disso aqui, ó, pessoa jurídica de direito privado. Quem são essas pessoas jurídicas de direito privado? São essas estatais não dependentes, que é uma figura jurídica regida pelo direito privado. E por que a gente faz esse link? Porque lá na exposição de motivos do PLS, está dito, para que é esse PLS? Está dito lá com todas as letras. Esse projeto tem por objetivo regulamentar, autorizar e regulamentar operações de cessão de direitos, inscritos ou não em dívida ativa, para que as operações de cessão de créditos que hoje já são efetuadas por alguns estados e municípios ganhem maior segurança jurídica. Então, o link está confessado lá na exposição de motivos. O objetivo desse projeto é regularizar o que já existe. E o que já existe? Isso aí, ó. Isso aí. Vem na tela anterior, por favor. Olha aí, como que o esquema está se alastrando? Esse senhor Edson Nascimento é, ao mesmo tempo, o consultor responsável da empresa ABA, que saiu pelo país vendendo consultoria para implementar esse esquema. Ele foi presidente da PBH Ativos S.A., que é a empresa não dependente de Belo Horizonte. Ele foi secretário de Fazenda do Estado de Goiás, onde esse esquema está sendo implementado, esperando só o PLS 204 ser aprovado para vir à tona. Secretário de Fazenda de Tocantins, acabou de deixar de ser secretário de Fazenda de Tocantins, onde esse esquema está sendo implementado e já anunciado publicamente que as debêntures vão ser vendidas com 60% de deságio. O conflito de interesses é brutal. Como é que pode a mesma pessoa vender consultoria, presidir estatal não dependente, ocupar cargo, o maior cargo de secretário de Finanças e secretário de Fazenda dos estados? Nós estamos diante de um grande esquema. Convoquei aqui, convoco de novo. O que é que nossos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Controladorias, Senado, Câmara, Assembleias Legislativas e câmaras municipais estão fazendo diante disso? Porque isso tudo nós pegamos na internet. Nós, sociedade civil. O que é que os órgãos de Estado podem fazer e verificar? Então, as empresas não dependentes estão, sim, mencionadas no projeto dessa forma. O projeto fala em cessão para empresas de direito privado, na exposição de motivos ele menciona que quer regularizar o que já existe, e o que já existe é isso aí, ó. Agora, se procurar atualmente
essas consultorias não vão achar, porque já foi tudo tirado do ar. Em relação ao benefício, nós vimos alguns balanços, porque não tem a devida transparência. Nós vimos alguns balanços da CPSEC e da PBH Ativos. Por incrível que pareça, o que nós vimos lá na da CPSEC foi isso aqui, ó. Nesse diagrama aqui, em que a gente detalha como funciona esse esquema, o que nós vimos lá é um aporte de recursos do ente federado para a CPSEC. Por quê? Essa garantia pública que o ente federado dá, ela tem direito de atualização monetária. Então, o que nós vimos no balanço da CPSEC como receita foi a atualização monetária dessa garantia, tá? Nós não vimos o ingresso desse dinheiro aqui, ó, da compra da debenture, porque também só tem um balanço disponível na internet. E o próprio doutor Márcio Rielli disse aqui que a CPSEC disse que eu tomei nota aqui, só mostraria os contratos. Só mostraria só exibiriam os contratos de compra para a CVM, por arguição da CVM ou por mandado judicial. Isso o próprio doutor Ávila, que é o atual presidente da CPSEC, informou numa exposição para tentar vender essa consultoria, sim, participar, em Ribeirão Preto. Faz alguns dias, faz uns 20 dias mais ou menos. Então por que ele só mostraria esse intimado? Pelo seguinte, senadores e todo o público aqui presente. Para documentar essa garantia aqui, ó, se fosse feito um contrato claro, honesto, por este contrato, o Estado de São Paulo está dando, concedendo, assumindo garantia total em relação a todas as debêntures emitidas pela CPSEC. Se fosse feito um contrato desse, o que aconteceria? Esse gestor público ia preso no dia seguinte. Isso é flagrantemente ilegal. Então, como que a coisa é feita? Não existe esse contrato. O que existe é o seguinte: a CPSEC emite um outro tipo de debênture, chamada de debênture subordinada. Essa debênture subordinada não pode ser colocada à venda. Ela fica em poder do ente federado, em poder do Estado ou do município. E ela serve para documentar a garantia. Porque se tiver um contrato explícito, o cara vai preso. Então, o que eles fazem? Fazem uma debênture subordinada para documentar, ela serve de documento da garantia. E aí, quantas pessoas vão compreender isso? Agora, isso está explícito, tá? Está explícito aqui no documento, aqui ó, oficial. O PLS não quer regularizar o que já existe? O que já existe? Olha aqui a apresentação oficial da Secretaria de Fazenda de São Paulo, referente à CPSEC. A CPSEC é uma sociedade por ações controlada pelo Estado, empresa não dependente. Tem alguma dúvida em relação a isso? Está claro, é documento oficial. Olha aqui claro, devido à existência de debêntures subordinadas em poder do Estado, que são entregues, né? Que são entregues pela empresa para o Estado, as operações são classificadas como com retenção de riscos e benefícios. Isso aqui é a forma de dizer que o Estado está dando garantia total e que essa garantia está formalizada nas debêntures subordinadas. Por quê? Se ele documentar num contrato honesto, ele está na cadeia.
E essa é a urgência desse projeto. Essa é a urgência. Porque o esquema já está implantado. É ilegal, é imoral, é indecente. E essa é a urgência de obter uma autorização legal do Senado, uma lei complementar à Constituição, que vai dizer que estados podem fazer esse tipo de cessão. E olhem bem, outra pegadinha. O que está escrito aqui? Bem no artigo 1º, que modifica lá o 39A. É permitido aos entes da federação, mediante autorização legislativa, ceder direitos creditórios originados de créditos. Não é o crédito que está sendo cedido. Leia aí o artigo 39A, que está sendo modificado. É permitido aos entes da federação, mediante autorização, ceder direitos creditórios originados de créditos, tributários ou não, inscritos ou não em dívida ativa. Vejam bem, os direitos mesmo, os créditos mesmo, tributários ou não, inscritos ou não em dívida ativa, não são cedidos. Continuam sendo cobrados pelos órgãos de controle. Aliás, isso está aqui no inciso 3 do parágrafo 1º. No inciso 2, desculpa. Não pode modificar a natureza do crédito, não pode alterar as condições, nem transferir a prerrogativa de cobrança, que permanece com os órgãos que detêm a competência. Se não fosse isso, senadores e senadoras, essa casa estaria lotada de procuradores da Fazenda Nacional, procuradores das procuradorias de Fazenda estaduais e secretarias de Fazenda e Finanças, que têm prerrogativa de cobrar. Por que eles não estão aqui? Porque eles não estão perdendo suas atribuições, eles continuam cobrando. Então, se o crédito não está sendo cedido, se a dívida ativa não está sendo vendida, o que de fato está sendo cedido? O projeto fala direitos creditórios originados. O que são esses direitos creditórios originados desses créditos? O que são? Meramente uma garantia. O que está sendo cedido é simplesmente garantia com fluxo de caixa, tá? É só isso. Então, isso está aqui, ó, nesse desenho que a gente fez, melhor explicadinho ali os fluxos. A única coisa que o ente federado está dando para o município é uma garantia pública em valor equivalente a créditos. O crédito a receber, esteja ou não inscrito em dívida ativa, é meramente o parâmetro, é meramente para indicar o tamanho da garantia que está sendo dada pelo ente federado ao Estado. Tá? E essa garantia não é documentada em contrato, ela é documentada na debênture subordinada, para dificultar a compreensão. Quantas pessoas vão entender isso? A gente só matou essa charada porque é um esquema muito semelhante ao que a gente viu na Grécia. Então, a gente já tinha estudado e já tinha visto isso. Então, ficou mais evidente para nós. E depois que nós tivemos acesso a esse documento oficial da Secretaria de Fazenda de São Paulo, pronto, está aí, ó. O objetivo do PLS não é regularizar o que já existe? O que já existe está aí, ó, documentado. O que já existe é isso. A empresa não dependente ali no meio, ela emite 2 tipos de debênture. A sênior sendo vendida com desconto brutal para investidores que pagam parceladamente, de tal forma que o que ele recebe parcelado é menor, é inferior ao juro anual que ele recebe. Tá? E
o direito creditório é meramente ali a garantia. Então, para responder, o que os estados e municípios estão ganhando com isso? Nada. É um escândalo. É um escândalo. Eles não estão ganhando nada. Os balanços que nós tivemos acesso comprovaram isso. Por isso que uma das nossas propostas é que o Senado convoque governadores, onde isso está sendo implementado já que o objetivo do PL está ali, ó, com todas as letras, é dar segurança jurídica onde o esquema já existe. Então, onde já existe, tem que vir aqui dizer. Eles é que tem que vir aqui dizer. São Paulo, vem aqui dizer o que está acontecendo. Prefeito de Belo Horizonte, vem aqui dizer o que essa empresa está provocando nas finanças. Porque pelo balanço disponível na internet, é um dano financeiro brutal. Brutal, não tem benefício, tá? Agora, deixa eu ver aqui. A urgência, então, é para livrar isso aí. A questão dos derivativos, que falta responder. Quando você perguntou o que tem a ver isso com a... Bom, aqui tem o aspecto da legalidade, que o Meirelles está indo falar com o TCU, a Exame publicou, e o TCU já se manifestou expressamente contrário a esse tipo de negócio. Nesse panfleto que a Auditoria Cidadã preparou e distribuiu aqui amplamente, está distribuindo, quem desejar, está na página também da Auditoria Cidadã, tem trechos, esses trechos do Tribunal de Contas estão aqui, ó. Não é? Então, tem o aspecto de legalidade. O Tribunal de Contas ou o Ministério Público do Tribunal de Contas? O relatório é do Tribunal de Contas, que transcreve uma parte do Ministério Público de Contas. Mas não foi aprovado ainda. Ainda não foi aprovado, mas está em... eu sei que tem uma... Está em andamento, tá? Então, o que está todo mundo iludido é que está tendo uma venda. Está tendo uma venda. A propaganda é a seguinte: tem uma dívida ativa incobrável. Incobrável por quê? Dos créditos inscritos em dívida ativa, quantos créditos são referentes a empresas que já quebraram há anos e não existem mais? Quantos créditos são devidos por empresas fantasma, que não são encontradas em lugar nenhum? Quantos créditos o titular já morreu ou já desapareceu e os seus herdeiros não têm nenhum bem? Isso tudo é incobrável. A propaganda que está sendo feita é a seguinte: esse negócio, o Estado venderia esses créditos para um particular com desconto de 40%, 50%. Gente, espera aí. Esse crédito não está sendo vendido, ele continua sendo cobrado pelos entes públicos. O que está sendo vendido, o que está sendo entregue pelo ente público é garantia para essa empresa vender papel novo, debênture sênior, papel novo. E sabe para que está servindo essa propaganda enganosa? Para que esse papel novo, que tem garantia estatal, seja vendido com desconto de 50% ou mais para investidores privilegiados. E ainda paga juros de mais de 20% sobre o valor de face, o que representa juros de mais de 40%, tudo com garantia estatal. E mais, a Constituição, se a PEC for aprovada, se a PEC 241 for aprovada, durante 20 anos gastos sociais vão ficar congelados. E nós vamos destinar recursos públicos para alimentar esse esquema. Gente, é um crime de lesa pátria. Nós estamos diante de um crime de lesa pátria. Uma arquitetura financeira, uma engenharia financeira maquiavélica. Maquiavélica, mas os olhos, eu percebo os olhos se abrindo e as pessoas estão entendendo.
Então, nós temos chance de enfrentar isso e precisamos enfrentar isso. Então, Lindbergh, o fôlego é o seguinte: o crédito tributário que está sendo arrecadado é o crédito tributário que seria arrecadado de qualquer forma, porque é o crédito tributário parcelado, com confissão de dívida, com garantia real, que seria arrecadado de qualquer forma e que está sendo arrecadado não por nenhuma empresa privada, como está muita gente entendendo errado. Está sendo arrecadado pelos órgãos competentes que continuam cobrando esse crédito tributário. Esse é o fôlego. Porque o que está por trás dessa empresa é um esquema. É um esquema de transferir recurso público para o setor financeiro privado nacional e internacional e esses investidores privilegiados. Então, vou finalizar esse aqui, ó, esse esquema aqui que mostra que o investidor ainda paga parcelado. O que ele paga parcelado é menor do que o que ele recebe por ano de juros. É um escândalo. E ele ainda paga, o doutor Zé Márcio, já vou terminar, o doutor Zé Márcio mostrou aqui a lista de gastos que a CPSEC paga, com custos financeiros, consultorias, remuneração de administradores, auditorias e etc, pagamento de juros exorbitante, deságio. Olha, não tem ganho nenhum, eu vou direto aqui agora. Esse aqui é o escândalo, né? Estamos privatizando tudo e criando estatal não dependente para emitir debenture. Eu vou aqui para nossas propostas, já que o senhor vai para a reunião, para apresentar essas propostas lá na reunião da liderança, nós precisamos rejeitar esse PLS. Se não for possível rejeitar de pronto esse PLS, que retire a urgência para possibilitar o debate. E aí, respondendo, senador Paim, cadê a pergunta que o senhor me passou? Desculpa. Uma das perguntas que vieram aqui pela internet, o internauta falou: como é possível pular a Comissão de Constituição e Justiça? Como é possível? Se já tem manifestação contrária do Tribunal de Contas lá transcrevendo o Ministério Público de Contas. Como é possível pular a Comissão de Constituição e Justiça? Não é possível isso. Isso tem que ser debatido. Como é possível pular a Comissão de Assuntos Econômicos num projeto que nós estamos aqui denunciando, que é um rombo às contas públicas? E que os balanços disponíveis na internet dessas empresas provam que até agora, pelo menos o que está na internet que elas mostraram, só provocou dano financeiro. Como é que não tem debate na CAI? Então, não pode pular. Então, se não for possível rejeitar, que retire a urgência e abra o debate. E para abrir o debate, realize audiência pública numa comissão geral da Câmara e do Senado, trazendo aqui, se for a partir do dia 27 agora de setembro, a doutora Zoe Constantopoulos, que foi presidente do Parlamento Helênico, do Parlamento Grego, está disponível para vir, sem qualquer ônus para nós. Ela virá de bom grado para testemunhar aqui o que esse esquema provocou na Grécia e que nós tivemos a honra de revelar no trabalho de auditoria que participamos lá. Também virá a Sofia Sakorafa, deputada do Parlamento Europeu. Então, nós temos que fazer uma audiência pública numa comissão geral, trazendo essas senhoras dignas que lutam para reverter esse esquema. Temos que convocar governadores e prefeitos dos entes onde essas estatais não dependentes já estão funcionando, porque já que o PLS quer regularizar, dar segurança jurídica para o que já existe, onde já existe,
tenha que falar de que se trata. Porque com os senadores e senadoras que eu conversei, a maioria está enganada. Está achando que está sendo vendida uma dívida podre para um investidor louco que ainda paga 40%, 50% por ela. Entendeu? Então, nós temos que convocar esses governadores e prefeitos aqui para conversar seriamente. Que operação é essa? O que está por trás desse PLS 204? E que a PEC 241 quer congelar tudo por 20 anos para garantir recurso para esse esquema. Tá? Preparar denúncias aos órgãos de controle. Eu convoco aqui doutor Diego Cheruli, doutor Márcio, doutora Carmen, que são todos advogados, e todos os advogados presentes aqui e fora daqui que nos ouvem. Vamos preparar denúncias a todos os órgãos de controle desse país. Se nós, cidadãos e cidadãs, apenas com dados disponíveis pela internet, conseguimos mostrar tudo isso, o que os órgãos de controle serão capazes de mostrar? Com os instrumentos de fiscalização e com a autoridade que possuem. E mais, o nosso trabalho cidadão está disponível para esses órgãos, gratuitamente, porque fazemos questão de registrar aqui que o nosso trabalho é totalmente voluntário, é cidadão, é um trabalho doado ao país e ao povo do nosso país. Tá? E é importante dizer isso, porque recentemente um deputado do Ceará nos ligou. Maria Lúcia, esse esquema que vocês estão denunciando, tem uma empresa aqui oferecendo. Só para apresentar essa consultoria estão pedindo 23 milhões. 23 milhões. Então, nós estamos lidando com esse esquema que vem de consultoria. O mesmo dono da consultoria preside empresa estatal, ocupa Secretaria de Estado, vai pulando de um estado para outro e implantando o sistema e alastrando. E depois submete o Senado, que é isso que está acontecendo, submete o Senado a aprovar em regime de urgência, sem saber, sem discutir. Por quê? Porque tem que livrar os caras da cadeia. É disso que se trata. Fizeram operação ilegal e agora estão apertados. E se isso não for aprovado com urgência, se começar a investigar, se aprofundar, virá tudo à tona. E muita gente grande está enrolada. Então, o Senado vai ficar de joelhos e submetido a aprovar em regime de urgência um esquema desses? Eu tenho certeza que os senadores presentes aqui lutarão para que isso não aconteça. Lutarão para que isso não aconteça, porque seria uma vergonha nacional, né? Nós convocamos mais uma vez a todos para participar da frente parlamentar com participação cidadã, que acabou de ser criada, porque precisamos realizar a auditoria dessa dívida. A auditoria vai mostrar o que nós chamamos de sistema da dívida. Utilização do endividamento público às avessas. Como esse esquema aí, ó. Tudo, o valor integral dessas debêntures vai virar dívida pública, sem contrapartida alguma. Isso é o que nós chamamos de sistema da dívida. E nós temos que impedir que a PEC 241 reserve recursos para aumento de capital dessas empresas estatais não dependentes. Isso é uma infâmia. Congelar por 20 anos todos os gastos sociais e reservar recursos para esse esquema. Então, as propostas foram essas. Pedimos que o senhor defenda nessa reunião. E não podemos, como disse muito bem o deputado Adelmo, acovardar todo o parlamento brasileiro para aprovar esse esquema e ao invés de realizar a auditoria da dívida pública. A questão do Equador, Adelmo, concordo, o Brasil não é do tamanho do Equador, embora
o Equador tenha demonstrado uma grandeza em termos de princípios ao enfrentar esse esquema, embora sendo um país de economia pequena, teve a grandeza de colocar os direitos sociais em primeiro lugar e enfrentar o sistema da dívida. Se a PEC 241 for aprovada como está, vai ser impossível fazermos isso, porque os gastos sociais estarão congelados por 20 anos. Olha só que absurdo, não é? E o Brasil não é qualquer país. Nós somos o país mais rico do mundo. Nós temos o melhor quartzo, nós temos o nióbio todo. Nós temos petróleo, nós temos água, clima favorável, nós temos um povo maravilhoso, nós temos tudo. E não podemos nos submeter a esse esquema. Muito bem. Nós temos que nos reconhecer e denunciar isso. E esse tema, esse esquema tem que cair na boca do povo. Por isso, nós estaremos hoje participando de audiência pública na Câmara sobre a 241, denunciando esse esquema. Hoje à tarde tem audiência pública na Câmara dos Deputados. E à noite tem evento... À noite é fora Cunha. À noite tem aqui... Tem na Esplanada... Tem na Esplanada... Mais de 6.000 pessoas já chegaram aqui. E nós vamos divulgar esse esquema. Porque é disso que se trata. É disso que se trata o rombo que está sendo feito no país, tá? Rifa das nossas estatais estratégicas lucrativas e criação de empresas estatais para fazer essa papelada aí. Muito grata.